Graças a Deus. Olá, queridos. Estamos iniciando mais uma vez o programa Palavra Rema. Programa Palavra Rema, que está aqui sempre para falar da Palavra de Deus, trazendo assuntos factuais da Palavra de Deus para a sua vida. E hoje não é diferente. Vamos essa série de programas, estamos estudando a Bíblia, e nós estamos estudando a carta de Pedro. Procuramos em versículo, estudando Pedro, sabendo o que Pedro tem para nós, para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Afinal, somos igreja, temos que aprender a Bíblia, estudarmos mais a Constituição do céu. Para fazer este programa comigo nesta semana, eu tenho ele, pastor Carlos Leite. Pastor Carlos, Deus abençoe. Obrigado, pastor José Carlos, obrigado, ouvintes, assistentes, enfim, telespectadores, porque é mais uma semana de conhecimento de Deus. Todos nós vamos ter sobre a vida desse apóstolo tremendo, que teve experiências de queda, teve experiências de fuga, mas que permaneceu firme até o fim. E a gente quer que essa unção esteja sobre você. Não só de estar, mas permanecer firme até o fim. Amém. E para fazer esse programa comigo, nós temos ele também, pastor César. Pastor César, que Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Zé Carlos, pastor Carlos Leite, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe também os senhores, os amados ouvintes, e que nessa semana nós possamos, você, meu amado telespectador, possa abrir o seu coração a ouvir exatamente aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, porque nós precisamos, é tempo de aprender de Deus. Que o Senhor te abençoe grande e poderosamente em nome de Jesus. Amém, querido. Então faz o seguinte, pega aí a sua caneta, papel, vamos estudar a Bíblia, vamos estudar a Palavra de Deus, vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Então vamos estar conosco estudando a essência da Palavra de Deus. Nós vamos ao intervalo e voltamos já, é o tempo de você pegar a sua Bíblia para nós voltarmos aqui, tá bom? Que Deus abençoe. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Olha só, querido, nós terminamos na semana passada, nós entramos no livro de Pedro. Falamos sobre relacionamento entre marido e esposa, entre casais, e estamos falando sobre, vamos continuar a semana, no versículo 8, falando sobre relacionamento. Olha só o que diz 1 Pedro, capítulo 3, e o versos 8, o pastor César. Pastor Zé Carlos diz exatamente assim, Pedro falando, e finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente, misericordiosos e afáveis. Olha só, finalmente, ser todos os crentes de um mesmo sentimento, quer dizer, concede a um acordo que não só a doutrina, mas também o objetivo prático, compassivo, mostrar respeito, bem-estar de cada um, quando o Pedro vem falando isso. E é interessante tratarmos, pastor César, pastor Carlete, que as cartas de Pedro, a gente estudando vai vendo que Pedro vai tratando com caráter, e ele está tratando com o caráter da igreja. Ele, nos capítulos anteriores, versículos anteriores que nós fizemos aqui, se você não viu, vai lá no nosso canal no YouTube, se inscreva e ative as notificações, sempre você vai receber o programa Palavra Rema. Nos anteriores, vai lá, o Daniel vai botar aqui, vai lá no canal no YouTube e veja os programas anteriores. Ele sempre fala sobre ele falou sobre relacionamento entre servos e senhores, entre igreja, política, entre irmãos, e vai falando, e aqui ele traz sobre o relacionamento igreja, ele está tratando sobre o caráter da igreja. Quer dizer, não é fácil você vir para a igreja e querer tratar do seu caráter, né? Porque hoje parece que a igreja do século XXI é muito comum, pastor Carlete, é muito comum o pessoal tentar trazer as pessoas para Jesus, sabendo o que Deus vai dar para ele, como se ele precisasse de uma recompensa para vir para Jesus. Sim, o interesse, a pessoa tem interesse nas coisas de Deus e não
no próprio Deus. Né? Esse tem sido um grave ensinamento. As coisas que Deus dá, né? Que Deus dá. E Deus, ele fica com ciúme disso, né? Ele fica triste com isso, porque Deus não tem que ser adorado pelo que ele faz. Porque o melhor ele dá no começo, mesmo porque o melhor ele já dá na entrada. O melhor ele já dá na entrada, que é a salvação, a vida eterna. O melhor que você já tem na entrada. Então, quer dizer, você tem que vir por você. E hoje não é fácil você vem tratar, você vem tratar relacionamento. Lembra que ele está tratando com pessoas que estavam se convertendo. O evangelho não existia, começou a existir. Então ele escreveu a carta de Pedro para a igreja judaica e a igreja gentílica. Então ele estava tratando com o caráter das pessoas. E ele vem dizendo sobre relacionamento, ele vai falando sobre relacionamento entre ser humano, falou em relacionamento entre a esposa, relacionamento entre ser humano, quer dizer, fielmente ser todos do mesmo ano, compassivo, amando fraternalmente os irmãos. Leva uma ideia de família. Quer dizer, quando ele fala irmãos, ele diz que nós somos uma família, quer dizer, nós somos a família de Deus. E a Bíblia diz isso, né? Fazemos parte da família de Deus, da natureza de Deus. Então ele vem dizendo, olha, vocês são uma família, leva a ideia de família. Mostrando compassivo, quer dizer, bondoso, e amigáveis, quer dizer, amistoso, humilde, com sinceridade e amável. Né? Falando sobre a igreja, que tem que ser uma família. Pastor né? Zé Carlos, eu gostaria de fazer uma colocação, se o senhor me permite. Sim. Que assim, olha, veja bem, isso inclusive eu creio que é responsabilidade nossa, de tratar com a igreja no âmbito de o que ela ganha primeiro. O que eu ganho quando eu recebo Jesus como Senhor e Salvador? Qual é o primeiro, o maior de todas as bênçãos? É a salvação. É exatamente ser liberto, ser perdoado, ser justificado, ser lavado no sangue do Cordeiro. Sabe? E dentro dessa conotação, parece-me que se perdeu essa ideia primária do que realmente é bênção. Como se coisas fossem bênção. O próprio apóstolo João, ele fala, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Né? Então, nós precisamos ter... Eu penso que essa responsabilidade, agora, inclusive, é nossa. Sim, agora, o pastor César, o pastor Zé Carlos, por que nós perdemos a salvação? Qual era o plano inicial de Deus? O plano inicial de Deus era cuidar do homem e da mulher perto dele, tendo domínio sobre todas as coisas. A Bíblia diz lá no livro de Gênesis que Deus criou o homem até e lhes deu domínio sobre todas as coisas, sobre os animais. E o que aconteceu? O homem, por causa da desobediência, perdeu esse domínio. Então, quem foi que devolveu esse domínio? Jesus, através da cruz. Glória a Deus. Jesus na cruz. Quer dizer, o homem perdeu a comunhão. Comunhão. Ele tinha comunhão com Deus. A Bíblia diz que todo findar de tarde, todo final de tarde, sim, Deus vinha conversar com o ser humano. E Deus tinha prazer nisso, Deus tinha alegria nisso. Quer dizer, Deus tem alegria de ter comunhão conosco. Sim. Falta a nós termos alegria de termos comunhão com Deus. Pastor, eu quero ter comunhão com Deus. Como é que eu faço para ter comunhão com Deus? É conhecendo a palavra. O princípio é conhecendo a Bíblia. Deus não muda, Deus é imutável, Deus não muda. O princípio de nós termos comunhão com Deus é você conhecendo a palavra. Agora, a palavra, ela vem para tirar você da zona de conforto, da mesma, quer dizer, o Evangelho muda as situações. Quando você vem para Jesus e você vem para Cristo, Pedro começou a explicar assim, a situação vai mudar. Aquele que peca, já não peca mais. Aquele que mentia, já não mente mais. Aquele que errava, já não é para errar mais. Então ele vai ensinando o caráter, e caráter muitas vezes não é agradável. Não é uma mensagem agradável, uma mensagem atrativa, uma mensagem evangelística. Por quê? Porque a mensagem pastoral, você chegou a Jesus, tudo bem, cheguei a Jesus, agora o que eu preciso? Você precisa mudar de vida. Precisa viver uma nova vida. Então, mas o senhor vai mudar, pastor Zé Carlos, pastor César, vai mudar pela palavra. Pela palavra. É a bússola, né? A bússola que indica a direção. O homem perdeu a direção. Quando um pastor, ele começa a deixar de ler a Bíblia, ele começa a olhar para movimentos e coloca mais movimento dentro da igreja e esquece a palavra, essa igreja tem uma tendência a ter problemas insolúveis e até acabar se ele não vigiar. Por quê? Porque a palavra de Deus é tudo. A palavra é a boa. Toda a igreja que ensina a palavra de Deus é uma igreja imbatível. Então, pastores, o que eu entendo, não sei, os senhores me ajudam e até me corrijam se eu estiver errado, o que eu entendo é que está havendo e houve uma depreciação no teor, ou seja, no conteúdo, por uma questão até de angariar, de ser, como o senhor falou, de ser atrativo. O Evangelho nos tempos de Jesus Cristo,
Ele era atrativo no aspecto de caráter e transformação. Mas não era um bom negócio para quem o servia. Mas, pastor o que atraía o Porque era sinônimo de morte, era sinônimo de cadeias, era sinônimo de punições. O pastor Carlos, nós, mais uma vez, temos que glorificar a Deus por isso que está acontecendo. Porque isso, a profecia está se cumprindo. Paulo, o pastor Paulo, pregando e ensinando o pastor Timóteo, na última carta, Paulo ia morrer 4 meses depois, 3 meses, 2 meses a 4 meses depois de ele escrever 2 Timóteo. Foi o último livro que ele escreveu. E ele, escrevendo a Timóteo, ele diz, nos últimos dias, eles não suportarão. Eles não vão mais conseguir suportar a sã doutrina. O que é a sã doutrina? É cabelo? Não, a sã doutrina é Bíblia. Eles não vão suportar mais a Bíblia, mas eles querem ouvir coisas agradáveis. Afáveis. Segundo o seu coração. Então, juntarão para si. Onde é que eles vão? Procurando pessoas que falem coisas agradáveis. São os cultos que tem aí. Hoje existe, infelizmente, eu preguei isso na igreja. Hoje, infelizmente, existem pastores cultos que estão aí para dizer coisas agradáveis. E nós não estamos aqui para agradar o povo, nós estamos aqui para agradar a Deus. Nós, como pastores, estamos aqui para agradar a Deus. Pedro tinha a função de agradar a Deus. Até porque a palavra de Deus, pastor, ela não vem para agradar, ela vem para confrontar. Ela vem exatamente para derrubar todos os nossos... Se você não precisar mudar, César, continua na maneira que você está. Perfeito. Se você então não precisava, Jesus vir morrer... Quebrar paradigma, né? Ela vem para ter mudança. E Pedro vem falando isso, fazendo mudança. Pedro vem dizendo, agora você faz parte de uma família. Aquela pessoa que você não conhece, nós temos... É interessante, nós fazemos isso. Nós temos 2 famílias. O cristão, ele tem 2 famílias. Ele tem a família que Deus te deu. Primeira família, a família que Deus te deu. É seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus primos, seu tio, a família que Deus te deu. Agora você tem uma segunda família, que é a família que Deus escolheu. Você tem a família que Deus deu e você tem a família agora que Deus escolheu. A família que você deu, e nós damos muita importância, e é muito pregado sobre família, a família que Deus deu, em primeiro lugar a família que Deus deu. A família que Deus te deu, muitas vezes não vão morar no céu com você, às vezes o pai é crente, a mãe é crente, mas o filho não quer saber. Meu Deus. Por várias coisas não quer saber, não vai morar no céu com você. Por quê? Porque ele não quis, a família de Deus. Agora, a família que Deus escolheu, essa vai entrar com você na eternidade. Os sentimentos que você tem hoje, esses sentimentos de amor entre pai, filho, marido, esposa, irmãos, esse sentimento vai se acabar, porque isso está na alma. Por isso que a Bíblia diz que, lá em Hebreus, que a palavra de Deus é uma espada dos gumes que separa a alma do espírito. Ele separa o que é sentimento sobre o que é o racional, o que é o espírito. Então, esse sentimento, esse negócio, pastor César, pastor Carlos Leite, e eu estou saindo um pouco do tema, já vou voltar para cá, de dizer que lá no céu você vai ver o seu irmão, lá no céu você vai ver a sua mãe, isso não é verdade. Isso não é bíblico. A Bíblia não nos ensina assim. A gente fala às vezes para emocionar, pessoas falam para emocionar os outros. Alguns líderes falam, mas não é verdade. Você nunca mais verá o seu pai e você nunca mais verá a sua mãe. Esse sentimento pai, mãe, irmão, esse sentimento vai se acabar. Você vai lá ver lá, claro, você vai ver a sua irmã, o seu irmão que não tem sexo lá, o seu irmão que foi seu pai na terra, o seu irmão que foi sua mãe na terra, o seu irmão que foi seu irmão na terra. Não vai ter o sentimento de esse sentimento esse sentimento é carnal. Isso é alma. Claro. A alma vai ficar. O que leva é o espírito. A alma está ligada no espírito. A única coisa que separa a alma da sua carne, osso do seu a única coisa que separa a alma de espírito é a palavra de Deus. Ela divide. Então, quer dizer, o que a Bíblia diz? Que esse sentimento, quer ver, você vai ver, nós não damos importância para a família que Deus nos deu. Ou não ligamos para a família que Deus nos deu. Que é muito importante, porque a família que Deus te deu é a família que Deus escolheu para você, para morar no céu. Não existe porque você chega no céu e diz, o pastor, será que é? Eu não me lembro. Você vai chegar no céu consciente. Quando você prestar conta dos seus erros, do seu pecado, você está consciente. Você sabe os erros e pecados que você cometeu aqui na terra. É consciência. Toda lágrima, você, pastor, no céu não há lágrima. A Bíblia diz, é falta de conhecer, e nós vamos chegar lá, nós vamos estar no Apocalipse, a Bíblia diz que toda lágrima será apagada dos olhos só lá no céu após 1000 anos. Aí siga lá. Por quê? Porque, imagina, pastor Carlete, você está indo para a glória e a sua filha não for. E você vai vendo ela ser julgada no trono branco. Você é um ente, você vai ver ela lá. Você vai ver, quer dizer, então toda lágrima será apagada dos olhos só no novo céu e na terra, onde você vai ganhar um novo nome. E nós vamos entrar sim na eternidade. A eternidade não tem fim. Ontem eu falei sobre isso. Deus é imortal. O ser humano também vai ser imortal. Por quê? Sim. Porque você vai para a vida eterna.
para a morte eterna ou para a glória eterna. A escolha é sua. Você vai para lá. Agora, Deus não tem começo. Nós tivemos um começo. Não temos fim. Deus não teve começo e não tem fim. Nós vamos para a vida eterna ou para a morte eterna? Depende da escolha nossa. E Pedro vem falando isso. Como é que você escolhe? Através de Jesus Cristo. Então ele vem falando sobre o quê? Sobre família. Nós somos irmãos, somos uma família. Mas nós falamos mais sobre isso logo após o intervalo. Vamos ao intervalo e nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. No bloco passado eu estava falando sobre família, quando diz assim, amai-vos no mesmo ano, compassivo, amando como irmão, como família. Quer ver ler lá em Efésios, capítulo 4 e versículo 32? Pega Filipenses, pastor, 2 e versículo 3. Efésios, capítulo 4 e versículo 32. E Filipenses, capítulo 2 e versículo 3. A palavra de Deus em Efésios 4:32 nos diz assim, pastor: antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Olha só, então Paulo vem falando a mesma linguagem que Pedro fala, finalmente, todos cedo do mesmo ano. Paulo vem, finalmente, perdoe uns aos outros. Porque às vezes nós temos dificuldade de perdoar. Por quê? Porque nós não olhamos para o nosso pecado, quanto foi que Jesus nos perdoou. E Paulo vem assim, perdoa um ao outro, como vocês foram perdoados em Cristo. Deus nos perdoou. Quer dizer, a pessoa que ela tem a capacidade de perdoar é porque ela recebeu o perdão. Ela recebeu o perdão de Deus. Foi liberado o perdão para ela. E esse perdão... E a pessoa que não perdoa, pastor César, é aquela pessoa que não teve o seu perdão liberado. Olha só, quando você não perdoa, e você... O que você faz? Você está se maltratando a si mesmo. É a mesma coisa quando você é o seguinte, eu não gosto de uma pessoa, e você vai tomar veneno para ela morrer. Quem está morrendo é você. O perdão é para você, querido. É para o teu bem. Não guarda rancor, porque é para o teu bem. Não é nem para o bem da pessoa. É para o teu bom, é para o teu bem. É para o teu espírito, é para o teu ser, o ser espiritual que você é. É para o teu ser. Então, quer dizer, o perdão você libera para você ficar bem. Você perdoa, esquece, perdoa, porque você foi perdoado por Deus. Libera o perdão. Deixa que Deus trate. Se ele agiu mal com você, se foi, quer dizer, nós somos entre irmãos, deixa que Deus age ali. Isso é muito sério e complexo, pastor. E a vida espiritual, o crescimento, a santificação, sabe, o atingir essa proximidade de varão perfeito, é muito complexo dentro dessa realidade do perdão, porque há situações em que a pessoa, porque nós não temos que perdoar com o nosso perdão. O homem não tem condição de produzir perdão, mas com o perdão que nós fomos perdoados. O perdão que eu fui perdoado, ele é extensivo. Exatamente, o perdão de Cristo Jesus, ele é extensivo. E quantas situações que a pessoa, por exemplo, ela é afrontada e ela não perdoa aquele que o afrontou, certo? E o que o afrontou, por exemplo, numa situação, não encontrou mais essa pessoa e pediu perdão, reconheceu, foi tocado, pediu perdão, esse está liberto. E aquele que realmente tinha razão, pode simplesmente, por não perdoar, perder a sua salvação. Isso é muito complexo, isso é muito sério. A mágoa, o ressentimento, a amargura. Hoje é comprovado que mais de 70% das doenças, elas são espirituais. São falta de perdão, aí vão se tornando, daqui a pouco tornam-se um câncer, daqui a pouco se torna uma doença. Nódulo, não é? Ele vai morrendo por aquele ódio, aquele rancor que ele guarda. Então, quer dizer, isso é bem para você, para o teu corpo, para a tua saúde, o perdão é bom para você. Olha só o que diz. Antes do senhor falar... Em Filipenses, como se tu vai ler aí, Filipenses capítulo 2 e 3. Só concordando com o que o senhor está falando, eu me lembro de uma vez que uma pessoa, ela fazia campanhas direto na igreja. E acontecia o seguinte, sempre alguém do lado dela que chegou depois, dava testemunho e ela não.
Então um dia ela foi indagar. Pastor, por que muitas pessoas são curadas na igreja? Por que pessoas que entram aqui, pessoas novas, a gente vê pessoas novas, e eu que estou aqui há tanto tempo, não recebo o meu milagre? Então, naquele diálogo pastoral, o pastor descobriu, ela confessou que ela tinha uma mágoa do marido e não perdoava. Moral da história, quando ela resolveu perdoar o marido, liberar o perdão, ela foi curada, pastor. Ela foi curada. Então, de repente, é isso que está acontecendo. Você está retendo o seu milagre. O milagre ainda não veio porque você está aprendendo através de um amargo, de rancor. Então, vamos lá na Bíblia, capítulo 2, versículo 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então, Paulo vem falando isso. Quer dizer, você não faz nada para que você tenha vanglória, para pessoas dizer que você é bonzinho, glorificar você. Mas, considerando os outros superiores a si mesmo, tratando com respeito. É o que vem falando com a igreja. Estão tratando de igreja. Vem falando que a igreja, trazendo doutrina aqui. Você, além da Bíblia, vai trazendo doutrina. Trazendo igreja. Isso é igreja. Isso é a essência para nós. Quer dizer, vem trazendo o quê? A essência do cristianismo. Sempre tratando o outro superior a si mesmo. Sabendo que ele, Deus, tem propósito. Deixando Deus trabalhar, deixando Deus... Querido, nós somos igreja, nós somos ensinados para isso. Eu quero ensinar você para a igreja, por quê? Porque você, o céu foi feito para você. O céu foi criado pensando em você. As mansões celestiais, as novas Jerusalém, as promessas de Deus são para nós, querido. Não são em vão, não são pensando em você. Então, erra do céu. Erra do céu, e você vai dar o céu como? Tendo o caráter cristão. Como é que eu tenho caráter cristão? Conhecendo a palavra. O pastor Zé Carlos, o senhor falou com muita propriedade aí sobre a família que Deus nos deu. E a família que Deus escolheu. Então, e isso me trouxe uma preocupação muito grande, uma responsabilidade e um compromisso. Por quê? O senhor falou, poxa, aquela pessoa que vê o filho ou a filha entrando, né, na eternidade, não entrando, sendo julgado ou condenado. Né? Isso quer dizer o quê? Isso nos chama a atenção, porque nós somos concidadãos dos céus, fazemos parte da família de Deus, é que a palavra de Deus fala. Não é? Então, eu fico pensando que essa oportunidade que o senhor está dando a você, está dando a mim, está dando a nós, é uma oportunidade de ganharmos exatamente essa família que Deus nos deu. Porque a família que Deus escolheu é a família santa, é a família que vai realmente morar no céu. É o que o Pedro está tratando com relação à igreja. Não é? Agora, então, nós precisamos ter esse entendimento de que nós temos uma grande responsabilidade com essa família que Deus nos deu, para levarmos também a Cristo, para que o nosso filho, para que a esposa, para que as pessoas que estão juntamente convivendo conosco nesse pouco tempo que nós temos, que sejam alcançadas. Isso é muito sério, muito complexo. Cabe-se a nós, César, a gente falha muito na oração. Em orar. Eu estou fazendo aqui uma campanha aqui, eu de joelho, a minha família de pé. Para as pessoas se colocarem de joelho pela sua família. Para que Deus possa salvar a família que Deus deu. Porque você redescobriu a salvação. Deus te deu a salvação. É um presente, o presente Deus te deu. Mas muitas vezes eles ainda não descobriram, e precisa o quê? Pessoas, Deus fala em Ezequiel, Deus falando de Ezequiel diz, eu não queria destruir esse povo. É verdade. Deus começou a conversar com Ezequiel e disse, eu não queria destruir esse povo. Eu procurei um que estivesse na brecha, tapando. E ninguém achei, não achei ninguém. Não tinha ninguém intercedendo por esse povo, não tinha ninguém. Eu busquei um que tivesse intercedendo pelo povo, não tinha ninguém. Será que Deus tem visto pessoas intercederem pelos teus familiares? Será que você tem intercedido? Porque nós aprendemos a interceder por quê? Por nós e por nossos problemas. Tem gente que chega na presença de Deus e não fala nada, só mais fala contar o problema. A pior coisa que tem, pastor César, eu sempre falo aqui na igreja, a pior coisa que tem, pastor Carleite, é tu conversar com o chato. O que é o chato? O chato é aquele que fala toda a vida, não deixa você falar. Sim. Ele pergunta, ele responde, ele conta piada, ele ri. Sim. É o chato. E muitas vezes nós somos o chato. Porque nós chegamos na presença de Deus e não deixamos Deus falar. Nós chegamos pedindo e não respiramos. E lista, né? E chegamos com a nossa lista e terminamos a nossa lista, damos amém e vamos embora. Não ouvimos a voz de Deus. O que falta é aprendermos a ouvir Deus. Tem pessoas que querem ouvir Deus e querem chegar com pressa. Eu sempre conto que tive uma entrevista com o governador
Ele era meu amigo. E eu pedi uma entrevista, ele me deu, eu queria falar com ele, algumas coisas, eu queria conversar com ele. E eu fui lá, ele me chamou para trabalhar sobre o conselho de droga, mostrou sobre o negócio de droga e o que eles iam fazer. E eu conversando com ele, mas eu cheguei lá, ele marcou comigo 1h30. Eu, como eu sei que Florianópolis é muito difícil chegar, eu saí daqui de cedo. Almocei no caminho, cheguei lá, era meio-dia, eu estava lá meio-dia e pouco, eu já estava lá. Aí a moça, pois não tem uma audiência, não, está aqui na agenda. Eu esperei. Ele foi me atender 4h30. E eu cheguei com ele, fui contente, fui conversar com ele e tudo. E não reclamei por ele ter me atendido 4h30. O que é isso? Porque eu tive paciência para ser recebido. E as pessoas querem chegar na presença de Deus e querem que Deus atenda na hora que eles querem. E não é assim, Deus atende na hora que Deus quer, mas você tem que ter paciência para conversar com Deus. Se você chega na presença de Deus com pressa, Deus não vai conversar com você. Então você quer ouvir Deus falar? Tenha paciência, espere no Senhor, que Deus vai atender, Deus vai conversar com você, querido. Olha só, pastor, nós estamos chegando ao final de mais um programa. Pastor César, obrigado, pastor César, que Deus abençoe. Pastor Zé Carlos, eu é que agradeço de coração por estarmos juntos, pelo convite, muito obrigado. É sempre um motivo, uma razão a mais para estarmos aprendendo. Eu confesso que eu estou aprendendo por demais da palavra e preciso aprender. E você, com você, não é diferente. Abra o teu coração e deixa o Senhor falar contigo. Que o Senhor te abençoe, meu amado, grande e poderosamente. Amém. Pastor Carleite, obrigado, pastor Carleite, e esteja orando por nós. Coloque a sua mão sobre a minha e pense, interceda. Aprenda agora a interceder por quem você ama, por quem você tem interesse. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu apresento todas as nossas queixas, Sim, todas as nossas lutas, todos os nossos problemas. Por quê? Porque sabemos, ó Deus, que nós teremos vitória. A nossa vitória vem do Senhor. A nossa vitória tem nome. O nome dela é Jesus. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o Senhor desse programa. Jesus é o Senhor da nossa família. Para a tua glória, eu te agradeço, Pai. Amém e amém. Amém, querido. Olha só, se permitindo Deus, amanhã nós estamos de volta nesta mesma emissora, neste mesmo horário. Queridos, muito obrigado. Que o Senhor, o nosso Deus, Ele te abençoe e Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe em nome de Jesus.